E boa noite para você que está nos assistindo. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal do programa Dá Licença, sendo esse o vídeo referente à coluna do jornal Me Formei e Agora, né? O Jornal do Dá Licença é um projeto de extensão vinculado ao programa e a gente está aqui hoje para inaugurar essa coluna com a Renata, que é a minha, não sei se a gente pode dizer veterana, porque eu acho que não existe esse negócio de Colega, vamos lá. colega, porque não existe veterano no mestrado, né? Acho que não dá nem tempo de criar esse vínculo. Então, olha a responsabilidade, ela vai inaugurar a Gente, eu nem sabia coluna, disso. tá vendo? Claro, essas coisas a gente não conta, a gente deixa só para o momento. E aí, Renata, para poder iniciar a conversa, eu queria que você contasse, para a gente se apresentasse, né, claro, e contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória na universidade, o que mais destacou o seu percurso durante a universidade, só alguns pontos mesmo para as pessoas poderem te conhecer, tá bom? Oi, Igor. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Que honra estar inaugurando essa coluna. Agora eu estou sentindo até o peso da responsabilidade. Deixa eu pensar. Oi, gente que está assistindo. Esse é o primeiro vídeo assim, que eu gravo, vai ficar disponível, então não sei muito bem. Oi, gente, qualquer um que vai assistir. Meu nome é Renata, como o Igor já falou. Eu fui aluna da UFRJ, eu fiz graduação em licenciatura em matemática. Hoje em dia sou colega, o Igor chamou de veterana porque eu entrei um ano antes dele no mestrado em ensino de matemática pelo programa de pós-graduação em ensino de matemática, pelo PMAT, lá na UFRJ também. Eu sou da turma de 2019 e entrei na graduação em 2014. Então, já são alguns anos de UFRJ, parece que a UFRJ não sai de mim, né? É, Inclusive, a gente está gravando isso hoje no dia do centenário da UFRJ, eu achei até um pouco poético, embora isso não vai sair depois, mas eu achei a data até emblemática, curioso. Deixa eu pensar, coisas sobre mim. Eu escolhi licenciatura como minha primeira opção para quando eu fiz o Enem, né? Fiz o Enem em 2013, coloquei no SISU a licenciatura como primeira opção. Na UFRJ mesmo, depois de passar por aquele turbilhão de ano de terceiro ano, né? Eu pensei em fazer engenharia, eu pensei em fazer psicologia, eu pensei em fazer quase qualquer coisa que você imaginar, eu considerei em fazer durante o terceiro ano. E aí, na hora que eu sentei na frente do computador, abri o SISU e falei, tá bom, agora não tem família opinando, não tem professor dando pitaco, não tem amigos para segurarem a mão, agora você e o computador escolhe o que você quer fazer. E aí eu falei que não adianta, eu olhei para o fundo da minha alma e falei, não adianta eu mentir para mim mesma, o que eu sempre quis fazer no fundo era licenciatura. Então, com todas as inseguranças que acompanham a gente quando você tem 17 anos, eu falei, vamos descobrir o que isso significa. E fui e entrei na UFRJ em 2014. E aí comecei o curso da graduação. Deixa eu pensar, coisas legais que eu fiz durante a graduação. Eu me meti em um monte de coisa durante a graduação. Eu não tenho arrependimentos, eu fiz um monte de coisas legais durante a graduação, eu conheci um monte de gente incrível. Todo mundo passa por altos e baixos, né? Eu acho que não dá para você passar por mais 5 anos de graduação dizendo, não, foi super tranquilo. Claro que não foi tranquilo. Você passa por aqueles momentos que você quer jogar os cadernos pro alto e depois você recolhe os cadernos do chão e pensa, não, eu preciso me formar. Mas deixa eu pensar em uma ordem mais cronológica para conseguir contar para vocês. Eu gostei muito de cálculo 1. Eu fiz cálculo 1 assim no primeiro período, né? Como todo mundo costuma fazer. Lá a gente não tem pré-cálculo, então você entra já direto em cálculo 1. E eu virei monitora de cálculo 1 depois já no segundo período, eu entrei para um tipo de monitoria de cálculo 1 que a gente chama de apoio pedagógico. Então, eu já ajudava os alunos Foi a minha primeira experiência. Bom, não era experiência de sala de aula, né? Porque não era uma sala de aula. Mas foi a minha primeira experiência depois de entrar na graduação em tentar explicar algum conteúdo para alguém, né? Que não fosse os meus colegas, né? A primeira situação, entre algumas aspas, de responsabilidade de estar explicando um conteúdo para alguém. Porque a monitoria de apoio pedagógico funcionava quase como uma tutoria, né? Os alunos apareciam e a gente explicava conteúdos ou fazia
questões, meio que um estudo dirigido para ajudar em cálculo. Para qualquer aluno que cursasse cálculo em qualquer curso da UFRJ. Então, aparecia gente farmácia, biologia, matemática, engenharias, assim, qualquer um que tivesse perdido era lá pra gente que aparecia. E foi uma experiência super legal, eu fiquei durante muitos anos no apoio, e só parei quando eu entrei para a iniciação científica, porque aí, como não podia acumular bolsa, eu interrompi o apoio e fui para a iniciação científica. Eu passei um ano fazendo iniciação na parte de matemática mesmo, né? Não tinha a ver com a licenciatura. Eu estudei um pouco de geometria de fractais. Foi uma experiência incrível, porque me disse que não era aquele ramo que eu queria seguir. Naquela época eu já estava assim no 6º período, talvez, não lembro ao certo, mas eu já estava começando a pensar o que eu faria depois da graduação. Já tinha a ideia de que existia mestrado, que não era uma coisa assim de outro planeta, né? Que era uma realidade fazer mestrado depois da graduação. E eu já tinha amigos que estavam fazendo mestrado no programa de matemática, né? Lá da UFRJ. E aí eu fui fazer a iniciação, eu procurei professores dizendo que eu queria estudar análise, mas aí eu caí numa iniciação sobre geometria de fractais e foi muito legal, porque eu aprendi várias coisas que eu nunca teria imaginado. Mas não me faça perguntas muito profundas sobre isso, que já faz muitos anos. Mas me serviu para ver que, embora tenha sido uma experiência muito incrível, eu tenho aprendido muitas coisas durante aquele ano, não era uma coisa que me dava aquele brilho nos olhos de estudar, sabe? Aquele prazer de você abrir o livro e dizer, nossa, eu quero muito estudar isso. Eu gostava do que eu estava estudando, eu fiz a iniciação com gosto, mas depois que terminou o primeiro ano de bolsa, eu decidi que eu não queria continuar, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria seguir. E aí eu preferi interromper para dar oportunidade de fazer outras coisas durante a graduação. Eu não fiz parte do PIBID nem do Projeto Fundão, que são outros projetos de extensão que a gente tem lá, que são mais ligados à licenciatura. Mas eu acho que fazer essa iniciação foi importante para me mostrar que era legal, era uma área legal, mas que não era o que eu queria. Porque eu acho que é tão importante você descobrir o que você não quer quanto o que você quer, às vezes, né? Você começa dizendo o que você não quer até você descobrir o que você quer. E um pouco de tempo, aí eu voltei para apoio pedagógico para conseguir ficar com alguma bolsa, né, durante esse tempo. E um tempo depois, um outro professor ofereceu para mim e para um outro grupo de colegas uma outra iniciação científica na área de ensino, né, de ensino de matemática. Então a gente começou um segundo programa, agora em grupo, né, uma iniciação científica em grupo, eu e outros. Começou com eu e mais uma amiga, e depois outros 2 colegas se juntaram com a gente. E a gente começou a estudar um pouco sobre álgebra linear voltado para a formação de professores. Então, a gente estudou muito sobre álgebra linear, mas também sobre os aspectos voltados ao ensino relacionados à álgebra linear. Eu acho que isso foi um outro fator que abriu horizontes, né? A gente vê que dava para estudar matemática e estudar para além da matemática, só teoremas e tal, ver a importância de estudar a base de matemática, mas também tudo o mais que pode vir depois quando a gente começa a estudar educação matemática. E foi, acho que, bom, não só por causa porque a gente já sabia que existia o PMAT nessa época, mas foi por incentivo desse professor que é professor Vitor Giraldo, eu acho que ele já até teve em oficinas aqui no Da Licença com vocês. Não tem problema falar o nome, né? Eu estava falando de um professor, sendo que é ok, tudo bem. E aí ele incentivou a gente, nessa época eu já estava 8º período, talvez, e ele falou, pô, por que vocês não... Vocês já pensaram o que vocês vão fazer depois? E assim, quando você está terminando a licenciatura, você fala, já pensei em tudo. Chegar a alguma conclusão, não, mas eu já pensei em tudo, né? Aquele mar de opções que se abrem para você. Mas eu sabia que eu queria fazer mestrado, eu não sabia muito bem como fazer isso, mas eu sabia que eu queria continuar estudando depois da licenciatura. E aí, quando ele falou, pesquisem sobre o PMAT, vão a um seminário um dia, deem uma olhada no nosso grupo de pesquisa, comecem a se enturmar, vamos ver como é que funciona. E aí a gente começou a dar uma olhada em como é que era, terminou a iniciação, né? Apresentou na jornada de iniciação científica e tal. E depois que a gente encerrou o projeto, eu já faltava só entregar o TCC, né, para me formar.
e eu fiz a prova de entrada para o PEMAT no ano seguinte, e cá estou, eu emendei uma coisa na outra, então eu terminei a graduação e fui direta para o mestrado, e isso já faz um ano e pouco, e estamos aqui já quase na qualificação da dissertação. Acho que isso resume, assim, um geralzão da minha vida acadêmica até agora. Tá passando tudo muito rápido agora, eu acho, né? Eu acho que esse ano a gente não tá nem... Parece que eu tive a primeira semana de aula e é isso. Cá estamos aqui, porque de fato, né, presencialmente a gente só teve uma semana e depois começou. E parece que a gente está lá preso ainda, que em algum momento a gente vai voltar ao percurso pós primeira semana. Só que na prática a gente sabe que não é isso que vai acontecer, né? Acho que a gente teve um percurso um pouquinho diferente, porque eu já fui muito na onda dos projetos de extensão. Então, acho que durante a minha graduação eu só fiquei fazendo projeto de extensão, não cheguei a participar de nenhuma monitoria, mas eu acho que é questão também de oportunidade, de você ouvir, né? Alguém comenta, projeto de extensão, tem vaga, quero bolsa, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Então, é muito nessa vibe. Então, assim, você falou que meio que quando você terminou a graduação, como você já tinha ouvido falar sobre, já estava participando dos seminários, então você já tinha a pretensão mesmo de seguir para o mestrado. E quanto a dar aula, alguma coisa, você tinha algo tipo assim, nossa, terminei a graduação, quero muito conseguir isso. E sabe que o que a gente quer muito, não necessariamente é o que a gente vai conseguir. Mas você já tinha alguma pretensão, tipo, quero muito já passar por um concurso, tentar entrar direto, você já estava fazendo prova, ou já tinha alguma coisa em mente? Como é que funciona essa questão? Bom, eu vou responder duas coisas suas em paralelo. Você falou dos projetos de extensão. Eu fiz parte de um projeto de extensão que não tinha nada a ver com a licenciatura, mas que eu acho que foi outro divisor de águas na minha vida, que a gente tem lá na UFRJ. Ele é um projeto de extensão multidisciplinar, então ele não é de nenhum curso, ele pertence a todos. Mas ele funciona no Hospital Pediátrico do Fundão, são os alunos contadores de história. Então, eu fiz parte dos alunos contadores durante 6 meses. A gente ia para o Hospital Pediátrico, para o IBPMG, Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira. Se eu lembrei o nome todo certo, eu acho que era isso sim. E a gente lê histórias para as crianças que estão nas filas de espera ou internadas no hospital. Então, assim, foi a minha experiência com o projeto de extensão durante a graduação foi essa. Não foi um projeto da licenciatura, é um projeto multidisciplinar, mas assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque é um projeto incrível e fica aí a divulgação para todo mundo para seguir a página deles, porque é muito maravilhoso, vocês precisam ver, é incrível. Mas, de fato, com esses projetos da licenciatura que te colocam dentro de sala de aula desde o começo, não tive. Eu fiz estágio no CAP da UFRJ, tive professores incríveis no estágio, e eu acho que em parte também foi por causa desses professores que eu decidi seguir a vida acadêmica, porque eles me pegaram pela mão e falaram, então, existe esse caminho também, porque o pessoal do CAP é muito engajado, né, com pesquisa também. Então, mesmo eu estava na graduação e durante estágio, e eles me convidaram para ir apresentar trabalho em eventos, etc., junto com eles. Então, assim, foi uma experiência muito legal de empurrão, não vou dizer iniciação, porque iniciação parece iniciação científica, foi mais um empurrão acadêmico, eu acho, assim, sai da inércia, olha como existe esse mundo grande. Porque a verdade é que quando você está na graduação, você não consegue imaginar o quão grande é esse mundo de pesquisa e etc. Mas agora, respondendo a outra parte da sua pergunta, eu quando chegou, assim, faltando mais ou menos um ano para o final da graduação, eu acho que bateu o medo do o que eu faço depois. Você fez assim, porque é um medo que eu acho que todo mundo enfrenta, né? Você está terminando a graduação, é uma hora que a gente na licenciatura não tem muita oportunidade de estágio, né? Não é diferente de muitas outras áreas mais técnicas, a gente não tem tanta chance de estágio. E o nosso estágio é não remunerado, obrigatório e tal, então tem várias cláusulas diferentes. Então, eu acho que faltando mais ou menos um ano, eu falei, gente, socorro. Eu dava aula particular, ok, tinha monitoria da faculdade, mas se formar sem nenhum tipo de experiência profissional me assustava um pouco. E aí eu comecei a olhar alguns editais que apareceram de concurso e tal. Eu cheguei a fazer já até agora dois concursos para colégio federal,
mas não tive muita sorte, mas acontece. Eu costumo pensar que se ainda não passei é porque por enquanto é teste. Quando for a hora certa, a gente passa. A gente vai estudando, prova de título sem mestrado ainda é complicado, a gente vai estudando para o que dá. Não, mas brincadeiras à parte, eu fiz os concursos que eu fiz até agora, eu fiz antes mesmo de entrar no mestrado, ou assim, no primeiro semestre do mestrado, e me serviram para abrir os olhos um pouco para saber que a competição é muito grande e que tem outras pessoas que são muito qualificadas e muito incríveis, e que são realmente professores muito incríveis, e que, embora a gente pense também como colegas, não deixam de ser nesses aspectos concorrência, né? É uma realidade que a gente às vezes não quer pensar, né? Aquelas pessoas que estão dividindo aquele espaço de luta da licenciatura com a gente, mas que quando chega na hora e você tem que ver quem é que vai passar no concurso, não deixa de ser concorrência de alguma forma. Mas então não fico chateada de não ter passado nos que eu fiz até agora. Eu acho que realmente não tinha experiência suficiente para isso também. É porque já faz um tempo. Mas quando eu comecei a pensar o que eu faria depois de terminar a licenciatura, eu fui procurar oportunidades de dar monitoria em colégios particulares, porque foi o que eu consegui procurar naquela época. E eu acho que é uma porta de entrada que muitos de nós licenciandos de forma geral, procuram para inserção no mercado de trabalho hoje em dia, né? É o mais perto de estágio que eu consigo imaginar para aquele empurrão inicial. Então, eu fiz algumas provas para monitoria de colégio, passei para um deles, e é onde eu estou até agora. Depois de alguns meses, eu já, assim, na reta finalzinha, últimos mesezinhos da licenciatura, já quase com a mão no diploma, aquele momento de pegar o diploma, eles me pediram para começar a substituir uma professora que entrou de licença e etc. E umas semanas depois eu recebi telefonema falando de efetivação. Então eu estou até hoje no mesmo colégio em que eu comecei a dar monitoria. Hoje em dia já como professora, já faz 2 anos e um pouco como professora. E é totalmente diferente, né? Quando você tem a sua turma, são os seus alunos e a responsabilidade total sobre o aprendizado deles é contigo, é completamente diferente, é algo que licenciatura nenhuma eu acho que te prepara, não existe estágio, não existe nada no percurso da licenciatura que te prepare para aquele momento em que você entra na sala, tem 40 alunos de 7º ano na sua frente e você pensa, tudo bem, sou eu, e eles confiam em mim, eles podem nem saber que eles têm esse pensamento, mas eles confiam em mim porque eu sou professora e eu tenho que explicar para eles o que é matemática. Isso é muito louco. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu achei que eu ia entrar em pânico. Eu falei, o que eu faço agora? Mas é um pânico que, assim, dura 10 segundos, porque você pensa, não tem tempo para isso. Não tem espaço para entrar em pânico agora, porque eu tive 5 anos para me preparar para esse momento. Então, agora é você e os seus alunos, então respira fundo, se lembra de tudo que você aprendeu até agora, tenta selecionar o que foi legal, o que não foi. É o momento que você pensa, respira fundo e fala, ok, vamos para a prática, vamos ver o que dessa graduação toda, o que desse tempo de preparação toda serviu para chegar na hora e fazer o melhor pelos meus alunos. Então, assim, esses últimos 2 anos foram... se eu olho para a Renata de 2 anos atrás, é uma pessoa completamente diferente. Isso é muito legal de pensar, eu acho. Porque a gente não tem noção do quanto a prática de sala de aula muda a gente, mas de verdade muda. Até como você vai encarar, assim, quando você vai ler um texto, entrar numa discussão com outros professores ou com a galera que fez a graduação comigo. Cada um foi para um rumo, teve gente que seguiu a licenciatura, teve gente que não. E a gente para conversar e eu vejo que estar em sala de aula e sentir essa responsabilidade pelos meus alunos e essa sensação de que você quer fazer o melhor por eles, sabe? E isso faz toda a diferença. Então, eu não achei que fosse pesar tanto, mas a verdade é que sim. Eu acho que dá para entender melhor os meus professores agora. Quando a gente entra, aí a gente começa a entender tudo que é falado pra gente da questão da prática, né? Porque por mais que a gente fique muito na teoria e vai lendo, vai revendo as coisas, chegar, não, vai chegar lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. A gente sempre ouve também que, não, mas espera aí, quando você estiver lá na prática, as coisas podem ser um pouquinho diferentes, porque, né, cada turma é uma turma, cada aluno com sua individualidade, então... Mas a gente vai se adaptando. Vou aproveitar que você falou disso, você meio que já deu uma pincelada, né?
Mas, então, assim, para você, quais que são as maiores dificuldades? Agora, Renata falando, não acho que as pessoas te falavam, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, mas o que que você diz, assim, quais são as suas maiores dificuldades que você acha que está vivendo? Pode, se quiser, poder falar também agora na questão do ensino remoto, né, com a pandemia, o que tem acontecido. Falar um pouquinho sobre isso. Difícil, né? Eu acho que o mais difícil é pelo que você menos espera. O que mais te pega de surpresa normalmente é o que é mais complicado. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos meses é esperar o inesperado, absolutamente, né? Mas eu acho que isso se aplicava um pouco já para antes. Assim, no primeiro ano, eu fui de 0 para 6 turmas, assim, do nada, da noite para o dia, literalmente. Então, tinha um monte de coisas que realmente, nenhuma teoria consegue te preparar. E eu não tô falando, assim, de prática pedagógica mesmo, não. Eu tô falando de alunos subindo do recreio e ter tido briga de namorado e você chega na hora da aula e eles estão completamente eufóricos porque fulano brigou com fulano e deu briga no futebol e você fala, eu ensino matemática, eu não sei apartar briga de futebol, sabe? É um momento que você tem que parar, porque não adianta ser professor nessas áreas, você tem que ser, antes de tudo, você precisa ser humano. E às vezes é difícil você pegar a sua caixinha de ser professor e dizer, tudo bem, eu trato dessa caixinha daqui a pouco, antes eu preciso lidar com essas pessoas como pessoas, não como alunos. E eu acho que isso foi uma coisa que eu tive que aprender. Eu acho que todo mundo que começa a dar aula tem que aprender muito rápido. É que a gente se prepara durante a graduação para ver aquelas pessoinhas na sua frente como alunos. E aí chega na prática e você precisa aprender a vê-los como pessoas, como humanos, e que pensam e que têm sentimentos e que têm inseguranças. E isso eu acho que ninguém te prepara, porque não tem como preparar. Exatamente como você comentou, Igor, as turmas são diferentes mas a gente está acostumado a pensar turmas são diferentes, do tipo, eu vou fazer uma abordagem com uma turma e pode não funcionar legal com a outra, eu vou ter que ter um plano B. Mas também porque uma turma faz mais bagunça. Eu ok, fazer mais bagunça é muito subjetivo, mas uma é mais agitada e vai se dar melhor com práticas mais ativas, com ir no quadro, ou outra tem pessoas super tímidas. Às vezes uma turma é muito agitada e tem um grupo super tímido no meio. E você precisa ter esse jogo de cintura, de conseguir identificar como é que essas pessoas são e ver como é que é a mecânica dessas pessoas, não como alunos e como é que eles vão aprender matemática, mas como eles funcionam entre eles. Eu acho que isso foi uma dificuldade muito grande nas primeiras semanas, porque tinha a ver com a sua interpretação de você e deles, porque não adianta nesse momento você ser professor e você ser autoridade. Você não é autoridade nenhuma se você não consegue entender com as pessoas que você está falando. E não adianta você ser na marra, do tipo, senta, fica quieto. Não vai funcionar. Eu não sou muito alta, eu não consigo. Eu tenho alunos mais altos do que eu, já tem barba, eles vão olhar para mim e vão dizer: tá, não, sabe? Então não adianta você tentar ganhar eles na marra, não funciona. Então eu tive que aprender, e eu acho que isso é uma coisa que você aprende para o resto da vida, porque vão ser alunos diferentes, e hoje em dia eu tenho 20 e poucos anos, e quando eu tiver 30 e poucos anos e vai ser uma geração diferente, eu vou ter que aprender tudo de novo, e isso vai continuar para sempre, mas ao mesmo tempo que foi um dos maiores desafios, é uma das coisas mais legais, porque te lembra que embora a licenciatura seja em matemática, e matemática a gente está acostumado aos números e os números te darem respostas certas, é tudo menos exato e tudo menos certo, né? E uma fala que eu ouvi de um professor na primeira semana de mestrado é que agora você estuda ciências humanas. É verdade, não existe nada mais humano do que dar aula. Você com certeza lembra dessa palestra também, aposto que você teve igual. E não existe nada mais humano do que dar aula, né? Então, eu acho que esse passo, né, de você reconhecer que são pessoinhas na sua frente, que são pessoinhas com sentimentos e muito fortes e com hormônios à flor da pele, que são adolescentes e etc. Isso foi um desafio, mas foi um momento de realidade muito forte, porque me ensinou em um período muito curto de tempo que ser professora talvez não tivesse menos a ver com o que eu imaginava, que era ensinar matemática, e muito mais a ver com entender quem são aquelas pessoas que estão na minha frente. E a partir disso, entender o que eu posso fazer para
ensinar matemática para elas. Sobre esse momento virtual, então, nem se fala, né? Porque eu dei aula durante, o quê? Um mês. Começo de fevereiro até o começo de março. Um mês e uma semana, mais ou menos. E aí a gente saiu da escola numa sexta-feira, dizendo, pô, eu tô ouvindo umas notícias sobre um vírus meio maluco aí. E aí no final de semana, no sábado à tarde, e-mails da escola dizendo, então, não volta segunda não. E fica todo mundo tipo, como assim não volta segunda não? O que tá acontecendo? E esse o que tá acontecendo foi o sentimento, eu acho que prolonga-se até agora, né? O que tá acontecendo? E eu acho que a gente está vivendo uma grande segunda-feira há 6 meses, é o sentimento mais esquisito de todos, né? Mas foi muito estranho, porque não deu tempo de, em um mês, não dá tempo de você decorar os nomes de todos os alunos, não dá tempo de você criar vínculos fortes, ou pelo menos eu não consegui, assim, com essa facilidade toda. Algumas turmas mais, outras menos, tem turmas que abraçam mais, tem turmas que são um pouco mais reticentes, mas é muito rápido, a gente não tinha nem chegado na primeira semana de provas, então foi um desafio também chegar nesse momento virtual, demorou um pouco a começarem aulas síncronas, etc. Então, por um tempo foi só por plataforma virtual, e você conseguir se linkar com seus alunos nesse momento tem sido um desafio totalmente diferente. Então, assim, em 2 anos e meio de licenciatura, eu já tô com uma gama de desafios bastante surpreendente. Acho que surpreendente é a palavra-chave, né? Porque não tinha como esperar por esse tipo de coisa. Mas a gente vai lidando, né? Porque vai fazer o quê? Os seus alunos estão ali, eles precisam de você. Você continua sendo responsável por eles. E eu acho que esse senso de responsabilidade tem sido até maior nesses últimos meses do que antes, porque eles estão ali e eles esperam em um mundo que está super caótico. A escola tem sido, sei lá, talvez uma das únicas coisas que continuou funcionando com todas as adaptações possíveis, mas que continuou funcionando, né? E uma constante na vida deles, né? Eles continuam tendo que estudar, têm que fazer as avaliações e etc, etc. Não vou entrar no mérito de como avaliar em período virtual, nem nada disso. Cada escola está fazendo de uma forma diferente, não existe consenso nenhum sobre nada disso. Mas a verdade é que os alunos estão lá e eles esperam algum tipo de âncora, eu acho, né, da escola como um lugar de algum foco de normalidade. Uma normalidade que a gente não tem muito para oferecer, né? Porque não existe, não está normal, não tem normalidade para oferecer. Mas eu fico pensando, eu tenho alunos de 6º ano. Gente, sei lá o que é estar no 6º ano e ter que passar por tudo isso. Eles são muito novos. Ou talvez até os um pouco mais velhos, que já entendem um pouco melhor o que está acontecendo. Eles já várias vezes, eu tô falando assim, mas eles já várias vezes, alunos de todas as idades, me mostraram que eles entendem muito melhor o que está acontecendo do que a gente esperaria deles. E tem muito mais maturidade do que gente mais velha do que eu. Então, de certa forma, eu tenho muito orgulho do posicionamento dos meus alunos. Tenho visto eles agirem nesse momento com muita sobriedade até. Mas não deixa de ser muito anormal, né? O 6º ano, eu fico pensando, eles não chegaram nem a ter prova na escola, assim, prova no modelo tradicional, né? De todo mundo enfileirado, papel recebe na mão, tem tempo para fazer. Eles nunca tiveram uma prova assim no ensino fundamental, segundo segmento, né? E agora eles têm avaliações virtuais, e aí eles vão ter provavelmente até o final desse ano, em algum momento que a gente volte para o presencial esse ano ainda, mas ainda vai ser muito diferente. E quando é que eles, se é que eles um dia vão ter um modelo como a gente tinha no começo desse ano? São muitas perguntas que a gente não tem resposta para oferecer. Eles fazem perguntas que a gente não tem resposta. E isso é também um pouco assustador, eu acho, para todo mundo, né? Porque ninguém tem essas respostas. Sei lá, eu acho que eu já falei um monte. Mas eu acho que eu marquei aqui 2 coisas, né? Primeiro que você falou que lidar com pessoas era difícil, e isso é muito porque contribui com a primeira coisa que você falou antes, que é difícil lidar com o que a gente não está preparado ou é o que é inesperado. E lidar com pessoas é justamente isso, né? Saber que a qualquer momento as coisas não vão se caminhar da forma como você tinha desenhado que se caminhariam, porque as pessoas estão aí justamente para poder construir essas questões. Agora, mudando um pouquinho de polo, a gente agora vai falar do mestrado. Nessa, você vive com tanto amor aí,
Queria que você falasse para as pessoas um pouquinho sobre a sua área de pesquisa, que eu não vou dar spoiler, vou deixar você falar como que fez você escolher a sua área, né, que eu já sei qual é, porque eu e a Renata fazemos parte da mesma, do mesmo grupo, e falar como que você chegou nessa área, né, o que te fez escolher por essa área, e falar um pouquinho mais sobre ela, sobre sua pesquisa em si. As perguntas estão ficando mais complicadas, estou sentindo também. Só deixando a Relaxa, pode ficar dificuldade tranquilo. aumentando, né? Pode ficar É, tranquilo. deixa eu pensar. Bom, então, o que eu estudo no mestrado? A minha pesquisa é. Eu sempre travo um pouco nessa parte, porque tem vários aspectos diferentes, a gente quer falar um pouco sobre tudo. Então, calma, deixa eu começar do começo. É, eu e Igor fazemos parte de um grupo de pesquisa chamado TIME, Tecnologia, Inclusão, Matemática e Educação. É, e eu estudo em particular na área de inclusão. A minha pesquisa é com sujeitos autistas e, em especial, o foco da minha dissertação são narrativas, e o Igor vai rir agora, tenho certeza, porque é nesse momento que as nossas pesquisas têm essa junção, né, falando sobre narrativas. Eu estou pesquisando narrativas de alunos de licenciatura em matemática autistas, sobre o seu processo formativo, então, desde educação básica, incluindo o ensino superior. Então, qual é a visão deles sobre esse processo de formação, em particular sobre matemática, né? Esse processo de formação inclui dentro de matemática. Eu acho que isso é o panorama geral, sem entrar em muitos detalhes. A gente se anima que a falar todos os detalhes, né? Mas esse é o panorama geral. Como é que eu cheguei nisso? Essa é uma excelente pergunta, e eu já me fiz essa pergunta várias vezes, porque eu não tenho muita certeza de como é que eu cheguei nisso. Em algum momento da graduação, e eu não tenho muita certeza de quando isso, talvez, sei lá, quarto período, em algum momento do meio do caminho, eu estava, sei lá, esses momentos da graduação que você olha pela janela e fica pensando sobre tudo, né? Sobre o que é ser professor, o que é dar aula. Eu acho que todo mundo tem esses momentos de reflexão. Que bom que a licenciatura faz isso com a gente ainda, né? E eu pensei, o que ia acontecer quando eu virasse professora? Eu, na época, ainda não me entendia como professora. Eu acho que no quarto período, muitos de nós ainda não se entendem como professores em formação. Para mim, eu ainda era uma aluna da licenciatura. Eu pensei, o que acontece o dia que eu tiver os meus alunos na minha sala de aula e aparecer um aluno surdo, um aluno cego, um aluno, sei lá, com deficiência intelectual? O que acontece? O que eu faço? Eu vou saber o que fazer? Na época, até então, pelo menos, a gente não tem ciclo básico na licenciatura no FRJ, mas as matérias dos primeiros períodos são muito mais focadas cálculo, álgebra linear, etc. Não tem muitas matérias voltadas para o lado pedagógico, né? Então, não tinha muitas matérias que discutissem educação de modo mais aprofundado ainda. E aí eu olhei em volta e falei, gente, o que faz, né? Alguém sabe responder o que faz? Tem alguém? Socorro! Alguém sabe? O que se faz? O que outros professores fazem quando aparecem alunos que... Essas atividades que são propostas para mim na licenciatura até hoje, talvez não sejam adequadas. E aí, a gente pega essa mesma atividade e faz assim mesmo? Não deve ser isso, né? E aí eu comecei a, sei lá, no começo era só uma inquietação, não tinha muito fundamento, era só era como um fio desencapado, era um nervoso que eu tinha de não saber o que fazer. Mas eu também não sabia muito o que fazer com essa inquietação. E ela foi ficando. E em algum momento, quando a gente começou a fazer, eu penso ainda, a gente é a minha turma que entrou comigo na faculdade, né, que foi fazendo as matérias juntos. Sempre que eu penso na graduação, eu penso o nós fazendo, não eu sozinha. Que é interessante para reflexão num outro momento. Mas aí, quando a gente começou a se deparar com essas matérias que pensam mais no ensino, né? São matemática voltada para o ensino, ou em psicologia, ou em informática e etc. Eu comecei a pensar, quando a gente tinha a oportunidade de escolher, então, temas para seminários, ou em que a gente tinha alguma abertura, né? Não eram temas pré-definidos que a gente ia estudar, eu comecei a puxar um pouco para essa área de inclusão. Então, na disciplina de informática, eu fui estudar um pouquinho sobre tecnologia assistiva,
onde eu tinha uma margem, onde o professor dava uma margem para a gente escolher, assim, de forma mais vaga, o tema que a gente ia estudar, ou um tema de trabalho, alguma coisa assim, eu comecei a puxar, do tipo, e aí, o que que tem, o que que dessa área daqui tem inicial para eu ler sobre isso? E quando eu cheguei na hora de fazer o TCC, a gente chama de monografia, né? Mas é porque TCC eu acho que, sei lá, eu já ouvi os dois termos para isso, tanto faz. Sei lá, ok, né? E aí, quando eu cheguei na hora de fazer a monografia, eu procurei uma professora lá da UFRJ, lá do Instituto de Matemática, que eu sabia que trabalhava com inclusão. Eu descobri, perguntando, que tinha um grupo do Projeto Fundão que trabalhava com educação matemática numa perspectiva inclusiva. Mas eu não cheguei a fazer parte dos grupos do Projeto Fundão, como eu comentei mais cedo, né? Então, talvez se eu tivesse ido para essa área, talvez eu tivesse tido essa inquietação mais cedo, ou talvez eu tivesse tido essa inquietação acalmada. Eu acho que eu nunca vou saber, né? Mas verdade seja que chegou um momento em que algum professor me indicou, do tipo, vai lá e procura, ver o que eles têm para te contar também. E eu procurei essa professora e na época ela não podia me ajudar, me orientar para a monografia, mas ela me indicou um professor do INES, do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Na época eu quis e fiz a minha monografia sobre eu propus uma atividade para inicial sobre o conceito de função para alunos surdos. Então, eu acompanhei algumas aulas lá no INES, o meu orientador me passou uma pilha de textos, que na época eu achei que era uma pilha, até eu entrar no mestrado eu achava que aquela pilha de textos era um monstro. Hoje em dia eu acho que fofo, né? A Renata de 2000 uns anos atrás, achando aquilo um monte de leitura. Mas a gente evolui, né? Que bom que evolui. E aí eu comecei a estudar, né? Eu me meti nessa área de inclusão, começando pela educação de surdos. E aprendi muito naquele tempo que eu acompanhei as aulas no INES e que fiz a monografia. Mas quando eu cheguei para o mestrado, eu decidi que eu não queria continuar aquele trabalho, que eu queria começar uma coisa nova. E eu não tenho muita certeza de em que momento deu esse estalo na minha cabeça de quando eu entrei para o mestrado e para fazer entrevista, etc., eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na dissertação, né? Assim, exatamente qual questão de pesquisa eu queria investigar. Eu sabia que eu queria investigar algo a respeito da educação matemática voltada para alunos autistas, mas eu não tinha muita certeza do que fazer dentro disso. Mas uma vez que eu comecei o mestrado, eles aceitaram a minha ideia, disseram que existia espaço lá dentro para estudar sobre isso, que bom que tinha. E aí, uma vez dentro, no primeiro semestre de mestrado, é que a gente começa a desenhar para projeto, etc., que a ideia foi se formando, os meus orientadores compraram a ideia junto comigo e ajudaram a desenhar a pesquisa e tal, então foi uma coisa que foi se construindo, não foi uma ideia, eu acho, que surgiu da noite para o dia. O grupo de pesquisa, o time, certamente foi um diferencial, né? A gente estuda muitas coisas muito diferentes e a cada ideia diferente a gente vai agregando e assim, vai juntando, né? Nem toda a gente escreve na dissertação. Eu acho isso foi uma realização no sentido de que o momento que eu entendi isso foi muito legal, né? Que nem tudo que a gente estuda a gente escreve na dissertação. Que a gente estuda muito mais do que no final vai estar escrito no papel. E é verdade, nesse último 1 ano e meio eu estudei muita coisa sobre áreas anexas ao que eu estou de fato escrevendo, né, pesquisando, mas a gente só aprende, tudo que a gente estuda vem para juntar de certa forma. E acho que é isso. Se você falar que as perguntas são difíceis, eu já estou aqui te preparando, caso quando você queira for escrever a dissertação. Se você lá quiser fazer alguma apresentaçãozinha, você já sabe ali, ó, já sabe exatamente o que falar agora. Já vai escrever lá direto, só copiar lá. Vou sair daqui e vou para escrever a introdução aquele capítulo inicial sobre mim, já vou aqui pronta. Já pode ir direto. Eu acho essa questão da escolha do tema, eu acho que assim, tem pessoas que já entram bem centradas do que, quero fazer isso, e nada vai mudar e que me aceitem. Mas assim, acho que é normal isso, eu particularmente entrei com uma cabeça e você sabe, né? Chegou ali e mudou completamente e coisas que eu nunca tinha visto foram surgindo, né? Você sabe bem.
E é isso, e tá ótimo, assim, eu acho que tá perfeito, eu não teria um caminho melhor, agora eu não consigo pensar, eu acho que tudo se encaminha do jeito que tem que acontecer mesmo. É Para verdade. poder ir finalizando, você já tá assustada com as minhas perguntas, Tô eu assustada com queria... o tempo. Você falou pra gente não passar muito de meia hora. Eu tô Não, vendo que a tem gente já até problema passou um não, monte. não tem problema não. Eu queria saber de você, o que você espera para o futuro? Se você idealiza alguma coisa, se você já pensa em alguma coisa mais para frente, o que você pensa a respeito? Aquele silêncio, né? É, É, mas assim, é porque tem sido um momento muito louco pra gente pensar em perspectivas para o futuro, né? Eu uhum, acho que se você perguntasse isso para Renata de janeiro ou de janeiro do ano passado, a cada 6 meses a minha resposta sobre isso é uma resposta diferente. Eu acho que isso também não sei, dá para pensar como sinal de crescimento, eu espero. Porque eu sei que eu não quero sair da sala de aula. Eu gosto muito do que eu faço. Eu escolhi a licenciatura de forma consciente, com toda a consciência que você tem aos 17 anos, é claro, mas o que eu quero dizer é que eu ainda persisto na minha escolha. Foi uma escolha que eu fiz porque eu queria e eu gosto do que eu escolhi, eu gosto do que eu faço. Embora eu saiba que eu ainda tenho muito a aprender, não tenho uma vasta experiência, isso aqui ainda tenho muito para aprender, mas eu gosto muito do que eu aprendo todo dia em sala de aula, os meus alunos me ensinam muito. E eu sei que eu mudo muito por causa deles e gosto do que eu faço. Não quero sair da sala de aula. Então, eu acho que perspectivas para o futuro. Eu acho que existem vários futuros, né? A gente pode pensar no futuro daqui a 2 anos, o futuro daqui a 5, o futuro daqui a 10. É, eu não. Então, para futuro imediato, quero muito terminar o mestrado. Minha perspectiva imediata é super terminar o mestrado, qualificar e fazer a defesa. Penso em fazer doutorado depois. Espero uma perspectiva de carreira que me permita fazer o doutorado enquanto eu ainda estou em sala de aula. Me pergunta como é que a gente faz isso. Não tenho muita certeza, mas se deu para fazer o mestrado, a gente faz o doutorado também. Eu tenho confiança de que é possível. Quero fazer, mas não me perguntar o que você quer fazer, o que você quer estudar para o doutorado. Calma, deixa eu terminar a dissertação primeiro. Um futuro próximo de cada vez. Mas tenho certeza que eu gosto de estudar e eu gosto do que eu estudo. E eu tenho uma certeza que eu tenho, que eu quero continuar estudando. Isso, pelo menos, é um dos pilares que eu tenho de certeza, né? A gente muda muita coisa, mas isso é uma das certezas que eu tenho. Quero continuar em sala de aula, mas também não me fecho a outras oportunidades, assim. Por enquanto, eu dou aula para ensino fundamental. Quero dar aula para ensino médio, quero dar aula para pré-vestibular. Não nego querer um dia dar aula para ensino superior. Acho que todas as salas de aulas têm oportunidade para ensinar para gente coisas diferentes e muito espaço para crescer. Tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para aprender coisas novas. A educação matemática é um campo enorme e todas as experiências, e eu acho que é impossível a gente separar experiência de teoria. A teoria tem que andar junto com a experiência alimenta a teoria, então não consigo me imaginar como uma pessoa só nos livros, sem ter uma sala de aula para alimentar essa vontade de continuar estudando. Eu vou estudar porque eu tenho alguém para quem responder. Eu espero sempre ter alunos a quem responder e por quem eu vou estar estudando para melhorar como professora. Não quero, em algum momento, estar estudando apenas pelo estudar. Embora eu também me dê prazer estudar pelo estudar, não quero que seja que uma coisa não esteja em algum momento alimentando a outra. Então, espero estar em sala de aula, espero ainda estar estudando, sempre, cada vez mais, esse mundo de coisas que existem para ser estudadas. E sei lá, porque eu acho que de resto é difícil a gente responder, porque é difícil a gente saber não só como é que vai estar o mundo a nível de pandemia vai ter acabado ou não, isolamento social acabado ou não, mas como é que vai estar o Brasil a nível de políticas públicas e de incentivo à educação e etc. Como é que vai estar a educação pública daqui a uns anos, se ainda vai existir concurso para fazer, se não vai. E falo isso com toda se é que existe alguma neutralidade para se falar, mas falando de forma sem, assim, a gente sabe que essas coisas são mutáveis, né? E que
A gente fala de estabilidade hoje, pode não ter daqui a um tempo, tem concurso hoje, pode não ter daqui a um tempo, passa um tempo sem ter, volta a ter. Então, essas coisas são mutáveis, então eu acho que, ao mesmo tempo, a gente pode... alguns anos atrás, você me perguntaria, eu super diria que o meu plano era fazer um concurso para estar dentro de uma escola pública, mas esses planos são tão mutáveis quanto são todas as políticas públicas. E, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que continuar lutando por uma educação pública gratuita e de qualidade, eu acho que esse sempre vai ser o mote de toda da licenciatura. Eu acho que isso é o que nos move, de certa forma. Ao mesmo tempo, a nível de planos, né? A gente tem que fazer um planejamento, tem que ter um trabalho para daqui a uns anos. A gente continua trabalhando, é isso, vai trabalhar em todas as oportunidades que tiver, em todos os caminhos que se abrirem, e ele continua trabalhando para abrir mais caminhos. Esses caminhos eu acho que a gente vai abrindo os caminhos, nem que seja dando umas empurradas, né? Os caminhos vão se abrir, eu acho que podem não ser os caminhos que a gente espera hoje, eu acho que essa é a ideia, né? Nem sempre são os caminhos que a gente espera, mas alguns caminhos se abrem. Então a gente vai e espera e eles vão se abrindo. Sei lá, futuro. Sei lá, espero não estar mais preso em casa, né? Só isso. Acho que é isso mesmo. Acho que você disse tudo, né? A gente está sempre se reconstruindo, então é muito difícil responder essas coisas, porque o pensamento de ontem já é diferente do pensamento de hoje, que vai ser diferente do pensamento de amanhã, né? E como você falou, tem muitas coisas que independem do nosso querer, porque além da gente mudar, o mundo ao nosso entorno está mudando, então o que a gente pode idealizar hoje pode ser que nem exista mais amanhã para ser idealizado, né? Então se torna Exatamente. complicado. Mas eu acho que é isso. Pode falar. Não, eu ia dizer que também não adianta a gente se apegar muito aos planos de futuro que a gente teria 6 meses atrás, porque não adianta se frustrar porque as coisas mudam. As coisas vão continuar mudando. E às vezes elas mudam para melhor e às vezes parece que são um passo para trás. E a gente vai se adaptando a essas coisas. Faz parte, né? Vida adulta, né? A gente tem que ir aprendendo. Pois é. Falaram que quando chegasse aos 18, essas coisas iam acontecer, tá vendo? Eu acho que é isso, Renata. Não sei se tem alguma coisa que você queira deixar de recado, principalmente para quem está iniciozinho da graduação, está na graduação ainda. O conselho para quem está no comecinho da graduação. Errei remate agora, olha só. Né? Não sei, deixa eu pensar. Eu acho que o maior conselho que eu tenho para quem está no começo da graduação sabe aquela oportunidade que você acha que é só um suspiro de oportunidade? Alguém falou que vai abrir um edital aí sobre qualquer coisa, gente, monitoria, projeto de extensão, IC, aquele projeto de extensão que não tem nada a ver com a sua área, mas que é multidisciplinar. Qualquer coisa. A graduação é o momento de você se meter naquelas coisas que você nunca teria imaginado. É o momento de você experimentar. Então, vai. Porque é o momento que você tem de você dizer uns meses depois que você não curtiu. Você não vai ter essa chance depois que você termina a graduação com tanta facilidade de mudar de caminho. Então, teste caminhos novos, descubra coisas que você gosta. Você pode descobrir coisas que você não gosta e você pode descobrir coisas que você é absolutamente apaixonado. Então, testa, aproveita esse momento de experimentar e de experimentar caminhos. E é isso, eu acho que essa é o maior conselho que eu posso dar. Se permita passear por todos os caminhos que a graduação possa te oferecer, porque depois que você termina, eles realmente... É o único lugar que eu acho que os caminhos não voltam, né? Os caminhos de graduação realmente não voltam depois que você se forma. O que eu acho que a gente talvez não tenha essa consciência toda enquanto está podendo trilhar por eles. Então não deixem as oportunidades passarem, mesmo que pareça uma oportunidade muito distante. Ah, nunca vou conseguir aquela bolsa. Mas se inscrever também não vai fazer mal, vai, dá de cara na parede, não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai tentar uma coisa e não vai dar certo. Então vai e tenta pelos caminhos que você pode descobrir coisas muito incríveis e pessoas muito incríveis. E é isso, eu acho que meu maior conselho é tente, porque vai que, né? O que a gente vai descobrir? Concordo super. É famoso, né? O não a gente já tem. A gente vai lá e Exatamente. tenta, então, porque o não já é garantido. Então, porque quem sabe, né? Às vezes acontece cada coisa que a gente não está esperando. Eu mesmo, assim, fiz a prova do CEDERJ, eu falei, ai não, gente, só tem uma vaga, se eu for fazer por fazer, e aí entra você, caraca, tipo, é muito sem expectativa e as coisas acontecem porque tinha que acontecer, então tem que tentar tudo, concordo muito. Então é isso, Renata.
Queria muito agradecer por você ter aceitado o convite, né? Você falou que hoje foi um dia super propício, centenário da UFRJ está aqui fazendo o nome da instituição. E para quem estiver assistindo, eu recomendo também assistir os outros vídeos que temos aqui no canal, as outras colunas do jornal que já saíram. E eu acho que é isso. Muito, muito, muito obrigado. Você ainda vai me aguentar muito ao longo do ano. Eu que Eu e Renato, agradeço pelo convite, foi incrível. Tô feliz pelo computador a internet não ter caído, nada assim, tá tudo tá certo. vendo? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada por estar aqui com vocês no programa hoje. Tá bom. Muito obrigado mesmo, viu? Tchau, tchau, gente. Abraços e até a próxima.